Após criada a base de conhecimento, o passo seguinte consiste em descrever os objetos da realidade mediante objetos genexos. Para identificar os objetos da realidade, recomendamos prestar atenção aos substantivos que os usuários mencionam. Na agência de viagem que nos solicitou os aplicativos, contaram-nos que querem registrar seus clientes, as atrações turísticas que costumam sugerir a eles, assim como os países e cidades que oferecem para visitar. A partir disso, identificamos 4 objetos da realidade a serem descritos na base de conhecimento: clientes, atrações turísticas, países, cidades. Para cada objeto da realidade identificado, criamos um objeto genexus de tipo transação. Os primeiros objetos genexus que se definem em uma base de conhecimento são transações, já que as mesmas permitem descrever os objetos ou atores da realidade. Vamos a genexus para fazê-lo. Para criar um objeto genexus, nos posicionamos em Objects e, clicando no botão direito do mouse, abre-se um menu contextual e escolhemos a opção New Object. Selecionamos esta opção e vemos que se abre o seguinte diálogo para criar um objeto genexus, onde podemos escolher o tipo de objeto a ser criado. Selecionamos o tipo de objeto transação e daremos à nova transação que estamos criando o nome Customer, em português, cliente. Clicamos no botão Create. Aqui podemos ver a transação criada, pronta para que comecemos a definir em primeiro lugar sua estrutura. Toda transação que se crie conterá estas seções que explicaremos oportunamente. A estrutura de uma transação permite definir os atributos ou campos que descrevem o objeto da realidade. Na agência de viagem, nos informaram que há interesse em registrar nome, sobrenome, endereço, telefone e e-mail. Essas informações, que devem ser registradas para cada cliente, correspondem aos atributos a serem definidos para esta transação. Comecemos a definir, então, os atributos da transação Customer. Vejamos que é criada uma primeira linha para definir o primeiro atributo. Observemos que há um ícone de chave associado a esta linha. Isso deve-se ao fato de que em toda transação é solicitada a definição de um atributo ou um conjunto de atributos, com papel de identificador ou chave. O conceito de identificador ou chave tem por objetivo identificar de forma única cada cliente que se registre ou o objeto da realidade a ser tratado. Em outras palavras, não será possível registrar 2 clientes com o mesmo valor de identificador. Passemos agora a definir o atributo-chave da transação Customer. Dado que não nos solicitaram que armazenemos o passaporte nem a identidade, que poderiam ser informações dos candidatos a serem escolhidos como identificadores, criaremos um atributo com o nome Customer ID, que é uma abreviação para Customer Identifier, e em breve veremos como fazer para que se autonumere correlativamente. Observemos que, digitando a tecla ponto do teclado, genexus nos escreve o nome da transação como prefixo no nome do atributo. Somente nos resta digitar na sequência do prefixo Customer a palavra ID. Pressionamos a tecla tabulador e devemos escolher o tipo de informações que este atributo vai armazenar. Se clicamos na flecha, vemos os tipos de dados que genexus nos oferece e vamos a deixar para este atributo o tipo de informações sugerida, ou seja, numérica de 4 dígitos e 100 decimais. Pressionamos Enter e vamos passar a definir o segundo atributo. Abre-se uma nova linha. Novamente, digitamos ponto e completamos o nome do atributo com name, ou seja, customer name, ou seja, nome do cliente. Neste caso, para definir o tipo de informações que customer name armazenará, selecionaremos o tipo de informações caractere. Observemos que, se clicamos no parênteses de abertura, o espaço que automaticamente nos é oferecido é de 20 caracteres e o deixaremos assim. Com o mesmo procedimento, entramos com o atributo customer last name, que também será de 20 caracteres. Agora definimos o atributo Customer Address, endereço do cliente, neste caso com espaço para 50 caracteres. Continuamos com Customer Phone, telefone do cliente, com 15 caracteres de espaço. Por último, entramos no atributo Customer Email e o tipo de informações neste caso poderia ser espaço para 50 caracteres. Agora gravamos esta transação.
Antes, observemos que até agora nos aparece um asterisco nesta aba com o nome da transação Customer. Isso significa que a transação está sendo editada e quando salvamos as mudanças, o asterisco desaparece. Também observemos esta cor verde aqui, que indica que modificações foram feitas nesta seção. Selecionemos agora a seção Web Form. Vemos que, já que nosso aplicativo é um aplicativo web, GeneXus desenhou um formulário web automaticamente, de acordo com a estrutura definida, para que, através dele, os usuários possam realizar inserções, modificações e eliminação de clientes. Muito bem, depois de definir isso, que tal se vermos tudo que GeneXus constrói automaticamente e executarmos a aplicação resultante?